Olá, Bruno Silva Santos. Tem dedicado o seu trabalho de investigação à imunoterapia, na busca de novas formas de apetrechar o nosso sistema imunitário para combater o cancro. Qual foi para si o acontecimento científico mais relevante de 2018? O maior acontecimento, creio que foi o reconhecimento da imunoterapia do cancro como uma ferramenta clínica importantíssima para o tratamento do cancro. Este ano viu o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia a ser atribuído a dois grandes pioneiros de imunoterapia, Alison e Onjo, e com isto reconhecer o trabalho da última década de manipulação do nosso sistema imunitário de forma a erradicar o cancro, a conseguir, de facto, respostas bastante duradouras em alguns tipos de cancro e que inspiram uma série de novas esperanças para doentes com tantos tipos de cancro diferentes. E este ano mesmo, as chamadas CAR T-cells mostraram uma eficácia inesperada contra um tipo de tumor muito agressivo do sangue, chamado mieloma múltiplo. Portanto, está-se a alargar o leque de tumores malignos para os quais a imunoterapia está a ser uma resposta. Sem dúvida. Quanto a 2019, o que é que mais o entusiasma entre os avanços que antecipa? Eu estou muito entusiasmado com a potencialidade da técnica de edição do genoma, chamado CRISPR, que é uma técnica que nos permite, perante uma alteração genética, corrigi-la usando ferramentas que, na realidade, as bactérias têm para as proteger de vírus. Se dermos informação do gene que está alterado numa doença em particular, temos depois a possibilidade de corrigir essa mutação, essa anormalidade genética. São doenças que seriam tratáveis se corrigíssemos um gene em particular que a causa. Faz sentido olhar para esta técnica como uma espécie de processador de texto? Sim, faz. No fundo, é um processador de texto que realmente, perante a detecção de uma anomalia, consegue corrigir. Não é uma correção automática, porque precisa de intervenção, mas que consegue corrigir com base nesta tecnologia. Nós estamos a falar da técnica que foi recentemente muito falada porque um investigador chinês diz ter manipulado geneticamente embriões com esta técnica de duas crianças que já terão nascido. Como é que olhou para esta notícia? Pois, eu particularmente não gostei, obviamente, da notícia como tal, da informação que foi veiculada, porque me parece uma tentativa de um cientista em particular de mostrar a potencialidade de uma forma demasiado pouco pensada desta tecnologia. A experiência como tal não é particularmente interessante, porque no fundo o que foi feito foi tirar um receptor que é necessário para o HIV infectar células para tentar impedir que o HIV possa infectar estas células. Portanto, tornar estes bebés, estas pessoas protegidos, ao HIV. protegidos em relação ao HIV. Mas realmente é algo que para já não tem muita utilidade imediata. É difícil de demonstrar. Exatamente, porque o que é que se vai fazer a seguir com estas crianças? Naturalmente não vão ser infectadas para ver que estão protegidas e, portanto, é toda uma manifestação de potencialidade da tecnologia pela tecnologia sem um verdadeiro propósito de saúde humana muito claro. Alimenta vários receios. Exatamente. De uso indevido desta técnica. Exatamente. O maior receio que se tem é realmente tirar esta técnica do universo de terapêutica genética necessária, que deve ser o seu propósito e, portanto, cabe às autoridades regulamentares, às comissões de ética, permitirem que o CRISPR seja usado exatamente para corrigir anomalias genéticas. É essa a função e nunca, que é esse o receio das pessoas, de melhorar alguns aspectos fisionómicos. Exatamente. Não é uma questão de fazermos Photoshop do embrião e fazer aquilo que se quer dele, é de corrigir algo que é crítico para a viabilidade daquela pessoa. Mas essa regulamentação, esse trabalho de recomendações internacionais, de regulamentar, está suficientemente feito? Eu acho que é esse, grande parte do avanço que eu antevejo em 2019, é, por um lado, controlar aquilo que ainda é um dos problemas levantados à técnica de CRISPR, que são os efeitos colaterais, isto é, além do gene que se quer atingir, ter efeitos no resto do genoma que possam implicar imprevisíveis. E que se passam às futuras gerações. E que se passam, exatamente. E é no controle técnico da técnica que eu acho que vai haver grandes avanços em 2019 e isso vai dar realmente uma maior segurança à sua aplicação e, por outro lado, a regulamentação. Agora que é uma realidade, isto é uma chapada na cara porque o CRISPR é usado em células humanas, em laboratório, em todo o mundo, mas só desde 2013. Portanto, estamos a falar de 5 anos, é muito recente, muita experiência laboratorial com o CRISPR, com grande sucesso, mas agora de repente vemos o potencial de tratar doenças com CRISPR. E isso necessita desde já... Agora de repente é desde quando?
os últimos 2 anos começou a falar-se disto como algo concretizável e que será concretizável dentro dos próximos 2 anos também, eu acho. Surpreendentemente muito rápida. rápida. Resumindo, quais são, Bruno, os maiores riscos e as maiores oportunidades desta técnica? As oportunidades são muito claras. Corrigir doenças genéticas, por exemplo, 2 pais que vão ter uma criança e eles sabem ser ou doentes ou portadores de uma doença, por história familiar, terão, no caso de doenças monogénicas, uma possibilidade muito real de corrigir embriões que formem antes de aquele embrião se tornar uma criança e, portanto, vir ao mundo com uma doença que passa a ser evitável a partir desse momento. É, no fundo, um planeamento familiar feito agora com planeamento genético de controle da nossa descendência. E isso é uma possibilidade real. Por outro lado, há uma série de doenças que até afetam mais pessoas, como o próprio cancro, em que sabemos haver um descontrole da função de alguns genes que podemos eventualmente vir a controlar com o CRISPR. Poderemos vir a corrigir ao nível somático, como se costuma dizer, isto é, já nós constituídos como adultos, doenças para as quais não temos agora a cura. E parece-lhe que estamos muito longe disso? Não, eu acho que estamos perto para, lá está, doenças muito bem definidas geneticamente, começarmos a fazer os primeiros estudos reais, que deviam ser esses estudos os primeiros e não o que o senhor chinês fez recentemente, com uma utilidade muito concreta, muito bem racionalizada e muito bem controlada. E eu acho que 2019 vai ser o ano em que o dossiê CRISPR vai se tornar inteligente, perceptível e aceite pela grande maioria das pessoas que não receiam o avanço científico à partida, que também é uma questão filosófica, qual é realmente a força que pomos e qual é a nossa fé na ciência. Portanto, 2019 será, na sua opinião, o ano em que se vão mitigar os principais riscos e a bioinformática e a inteligência artificial também contribuirão para isto? Sem dúvida, porque quando falamos de genoma, temos informação codificada como que em palavras, consequências de letras, e a bioinformática e a inteligência artificial são muito úteis para prever as anomalias nessas palavras, nessas combinações de letras, e vermos então os possíveis efeitos secundários, colaterais indesejados e como desenhar experiências para os evitar. É possível antecipar que esta técnica vai, na verdade, revolucionar a medicina como a conhecemos? Eu acho que o potencial é claramente de revolução e, portanto, se tivesse a fazer uma previsão, o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina, em breve, será para esta tecnologia. Mas precisa de ser realmente aceito pela sociedade como algo de seguro, que é para ser usado para cura e não para criar super-humanos. Quanto a garantir que não se passa para o lado errado do uso indevido desta técnica, aí estamos no domínio da lei. Exatamente. Tem presente um momento em que decidiu ser cientista? Sim, um momento que definiu esse meu futuro foi uma conversa em casa daquele que viria a ser o professor catedrático do curso que eu vim a tirar, que foi Bioquímica, na Faculdade de Ciências, quando tinha cerca de 16 anos. Foi o primeiro ponto em que decidi, eu quero entender a química da vida para depois poder manipulá-la para efeitos médicos. Obrigada, Bruno. Bom 2019 e boas descobertas. Obrigado.